Senhor presidente, um outro tema, até porque sou um metalúrgico, fui da direção da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, fui presidente da Central Estadual de Trabalhadores do Rio Grande do Sul, fui vice da CUT Nacional. Tem outro tema que eu estou acompanhando com muito cuidado, inclusive dialogando com o próprio presidente da bancada gaúcha, o deputado José Stedley, é sobre a situação do desemprego no Rio Grande do Sul, principalmente ao setor metalúrgico. E ontem eu recebi uma ligação, mais uma vez me informando de como é que estão as negociações, do próprio presidente da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, que é filiada à CUT, o Jairo Carneiro, que me expôs a situação dos trabalhadores a partir de um grande movimento que foi feito, liderado, inclusive, pela Central e com o apoio do governo do Estado, da empresa Óleo e Gás do Polo Naval de Jacuí. Ele me mandou uma carta, inclusive, que teve o apoio, inclusive, do governador, e ele me manda uma carta no seguinte teor: Porto Alegre, 15 de dezembro de 2014. Excelentíssimo senhor senador Paulo Paim. Assunto: Polo Naval do Jacuí. Senhor senador, como havíamos já conversado, como presidente dessa federação, dos trabalhadores metalúrgicos do Rio Grande... Paulo Paim, Vossa Excelência compreende bem o momento. Claro. Eu queria só fazer uma breve interrupção. Eu quero transferir aqui a presidência dessa sessão para o senador Cacildo Maldani, que daqui um pouco vai fazer um discurso de despedida, então, e o senador Suplicy é o próximo orador. Eu vou passar para o senador Cacildo, aqui também já como começo de uma homenagem, de reconhecimento, de agradecimento pelo trabalho honesto, ético, dedicado que Vossa Excelência desempenhou aqui no Senado. Então, eu passo a palavra ao senador Cacildo Maldani, que tão bem representou o Estado de Santa Catarina, para que ele possa presidir a sessão antes de fazer uso da tribuna na sua despedida. Obrigado, senador Paulo Paim. Muito bem. Com o devido desconto do meu tempo, eu nem marcou. Obrigado, presidente. E diz o Jairo Carneiro, que preside a Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, filiado à CUT, que é inegável que a preocupação de todos nós, com mais de 1.000 trabalhadores e suas famílias, e da comunidade geral afetados pelo fechamento da IESA Óleo e Gás, do Polo Naval do Jacuí, ele me comunica mais uma vez de como é que está todo o processo de discussão e negociação que estamos participando junto com o governo do Estado. Ele lembra mais uma vez que o acordo avançou e ele quer que eu acompanhe aqui de Brasília de forma tal que o acordo seja cumprido. Tudo que foi acordado e que eu tenho conhecimento, conforme a carta que ele lembra, para o bem do futuro do Polo Naval do Jacuí, que tudo que foi acordado até o momento seja cumprido, que eu vou na mesma linha do caso Aeros. Seria um desastre total se não cumprisse o que já foi votado no Aeros e esse acordo que nós participamos. Aí ele discorre para mim como é que foram os passos dados que achou que eu devia comentar aqui na tribuna, além de falarmos pelo telefone. Diz ele: o INEPAR é o grupo ao qual pertence a IESA, a Óleo e Gás, e todos sabem. A crise financeira na empresa fez com que atrasasse, inclusive, pagamento de fornecedores e trabalhadores. Há casos de pagamento não feito há mais de um ano. Há mais de um ano, antes mesmo de começar o escândalo da Petrobras. Há mais de um ano, referentes à fábrica construída em Charqueadas, para atender um contrato de módulos de plataforma de 800 milhões de dólares. As primeiras encomendas tinham que ser entregues em julho. Acontece que não foram entregues. Em novembro desse ano, a Petrobras, então, rescindiu o contrato com a IESA. A estatal afirmou
que faria nova licitação para o serviço, então, ser executado. Mas aí criou-se, então, uma situação de incerteza junto ao futuro da estrutura montada pela empresa Encharqueadas. Através de mensagem por celular, a empresa aí comunica que mais de 1.000 trabalhadores, 1.200 e pouco, seriam demitidos. Ora, a Justiça do Trabalho suspendeu as demissões e mandou convertê-las em licença remunerada, porque dispensa em massa precisa ser negociada com o sindicato, o que fizemos ao longo das nossas vidas, e nesse caso não aconteceu. O prefeito do município de Charqueadas decretou calamidade pública, pois cada trabalhador do polo naval, para cada trabalhador do polo naval, mais 7 vagas são geradas na região. A mediação na Justiça do Trabalho de São Jerônimo entre os representantes da IESA, o Ministério Público do Trabalho, a Petrobras e o Sindicato dos Metalúrgicos de Charqueadas e da Federação teve, naquele momento, resultado nulo. O compromisso com o pagamento das verbas rescisórias e salários dos trabalhadores não foi assumido nem pela IESA e nem pela Petrobras. Aí, assim, na data de hoje, 15 de dezembro de 2014, ocorre, então, no Rio de Janeiro, reunião entre a comitiva gaúcha, entre eles o vice-presidente de nossa entidade, ou seja, da federação, Enio Santos, e o presidente da Petrobras e a própria presidenta da Petrobras, Graça Foster, juntamente com a direção da estatal. O objetivo do encontro foi centrado em 3 eixos. Primeiro, discutir a possibilidade de a Petrobras assumir, sim, as rescisões dos cerca de mais de 1.000 demitidos da IESA, óleo e gás, orçados em pelo menos 17 milhões de reais. Manter o polo naval do Jacuí, com empresas da região e sem licitação internacional, porque se houvesse a licitação internacional, nós perderíamos para a China, para preencher o espaço até então ocupado pela IESA. E a redução do período entre a entrega de uma plataforma de petróleo e o início da construção da próxima em Rio Grande. Enfim, me informou ontem à noite, por telefone, e em seguida me mandou a carta para que eu lesse aqui no plenário. A direção da Petrobras, no dia de ontem, se comprometeu a pagar todas as verbas rescisórias e os salários atrasados de mais de 1.000 trabalhadores, que se entende mais de 1.000 famílias seriam prejudicadas. Além disso, os executivos da estatal, da Petrobras, garantiram aos líderes que há interesse, sim, em manter o polo naval do Jacuí. Mas, no momento, é difícil prever a retomada devido ao momento da Petrobras a partir desse bate-boca que está acontecendo a nível nacional, com justa razão, doa quem doer, quem cometeu algum tipo de delito vai ter que responder. Outra garantia que a comitiva conseguiu na reunião é que a Petrobras vai manter os contratos que existem com as empresas do Polo Naval de Rio Grande. Esse compromisso é assumido lá atrás por Lula e por Dilma, e por isso que a região sul do estado virou outra região a partir dos investimentos no Polo Naval. Diante do breve relato, solicitamos ao senador que continue acompanhando passo a passo. E aqui vai algumas lembranças que entendemos importantes que fiquem nos anais da casa. Que seja cumprido o compromisso da Petrobras
de efetuar o pagamento dos trabalhadores demitidos imediatamente. Que o Polo Naval do Jacuí, como já falado, de extrema importância para o Rio Grande do Sul, seja mantido e suas atividades restabelecidas, garantindo assim milhares de empregos, principalmente na região sul. Para tanto, será necessário a participação, como já houve essa interseção, junto ao governo federal. E, por último, diz o presidente Jairo Carneiro, da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul. Jairo Carneiro é um grande líder que participou conosco desde a fundação da Central a nível nacional. Quando ela foi criada, eu fui indicado para ser e assumi como vice-presidente e depois como secretário-geral. E, por último, com relação ao Polo Naval do Rio Grande, que sejam minimizadas os transtornos gerados pelos ciclos de demissão, seguida da recontratação dos metalúrgicos que constroem plataformas para a Petrobras. Queremos que a estatal reduza o hiato entre o empreendimento e outros para que os trabalhadores possam ter mais garantia do emprego, enfim, da sua função. Muitos metalúrgicos se obrigaram a voltar para casa, alguns inclusive para os estados do Nordeste, por não ter como subsistir entre a entrega de uma plataforma e a encomenda da próxima, e nem as rescisão estavam recebendo. Na semana passada, a saída da P66 em direção ao Rio de Janeiro desempregou, por exemplo, não 1.000 trabalhadores, mas mais de 3.000 trabalhadores. Desestabilizado, o mercado de trabalho do Rio Grande só deve agora, a partir desse acordo, ser normalizado. E esperamos que o acordo seja cumprido, para que se volte a produzir com toda a força a partir do ano de 2015. Enfim, diz por fim o nosso querido Jairo Carneiro, porque continuo, claro, vinculado ao Grupo Tramontina e filiado ao Sindicato Metalúrgico de Canoas e, consequentemente, faço parte da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande. Diz ele, querido senador, coloco-me sempre ao seu inteiro dispor para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Atenciosamente, Jairo Carneiro, presidente da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, e também Claudir Nespolo, presidente da CUT do Rio Grande do Sul e ex-presidente dos Metalúrgicos de Porto Alegre e também da executiva da CUT Nacional. Faça esse registro, senhor presidente, porque não gostaria mesmo de, no futuro próximo, vir à tribuna e reclamar pelo acordo não cumprido. Tenho certeza que o acordo firmado com a Petrobras vai ser mantido, como também tenho certeza, porque não vou acreditar, em hipótese nenhuma, de que o acordo firmado com a Aeros, que foi a primeira parcela votada já, não será cumprido. Claro que vai ser cumprido sim, tenho certeza disso, não tenho nenhuma dúvida, como foi também na questão da dívida do Rio Grande. E não é só a dívida do Rio Grande. Quando houve a renegociação aqui, mediante um projeto da dívidas dos estados, buscando um outro indexador que saísse do IGPDI mais 9%, e com isso o Rio Grande do Sul economizou 15 bilhões, eu fui um dos que mais vim à tribuna, cobrei, mas sempre fui otimista, que acreditava que íamos votar o ano passado. Votamos e está assegurado, sim, o novo benefício de em torno de 15 bilhões e outros estados também terão benefício. Como acreditei naquele momento, e deu certo,
como acreditei quando disseram para mim que salário mínimo de $100 era demagogia, eu ia quebrar o país. Em plena campanha, senador, quero terminar com isso, na minha última campanha, em plena campanha, essa é uma manchete no principal jornal, já contei essa, mas vou contar de novo. A demagogia do país de acreditar que o salário mínimo pode chegar a $100 e vai quebrar o país. Não quebrou o país coisa nenhuma. O salário mínimo hoje vale $330 e eu fiz de 6 milhões de eleitores, eu fiz 4 milhões de votos. O povo sabe a convicção do que falamos, do que aqui expressamos e o que acreditamos. E repito, eu sou um otimista e é nesse otimismo que eu continuo firme aqui, brigando por muita coisa. Porque senão eu tinha jogado a toalha já, porque eu sempre digo que o pessimista é derrotado por antecipação. Claro que é bom sempre qualquer estado de alerta, para que não aconteça algo que venha trazer prejuízo para os que mais precisam, que são os trabalhadores, aposentados e pensionistas, como é o caso do Aéreos e tantos outros. Por isso, acredito que os acordos serão cumpridos. Obrigado, presidente. Considere na íntegra o pronunciamento.